Shalom Anashim, Hakol Tov. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bruhim Rabaim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Na verdade, uma mini aula. Estaremos dando continuidade, tá? À aula sobre as guturais. Isso mesmo. A primeira aula já está disponível no YouTube. Vocês a encontrarão como classificação das consoantes, ok? Classificação das consoantes, ou seja, como são classificadas essas consoantes? São classificadas em guturais, palatais, dentais, labiais, ok? E hoje nós estaremos dando sequência a esse estudo mais aprofundado, tá bom? Mais aprofundado. Porém, vocês precisam voltar e rever esta aula, se vocês ainda não assistiram. Necessita para que melhor entendam, compreendam essa aula de hoje, bom? Então, vamos dar continuidade. Consoantes guturais. Vocês precisam aprender, tá? Todas as consoantes guturais. Por quê? Elas irão nos acompanhar até ao término deste curso e você precisará saber quais são as guturais. Memorize-as, urgentemente, memorize-as, ok? Vamos lá, então. Estudo das consoantes guturais. As guturais são Aleph, Ain, Re, Het e, às vezes, Resh, tá? Veja bem, memorize estas consoantes, por favor. Elas têm certas características que as distinguem de outras letras do alfabeto. As guturais não podem ser reduplicadas, isto é, elas rejeitam o dagueste forte, ok? Elas rejeitam dagueste, por esse motivo, não podem ser reduplicadas. Ok, não aceitam um daguete. Observe aí, ó, tá vendo? Não aceitam um daguete. Aí você vai e diz para mim, mas eu já vi um daguete no re, né? Esse pontinho na consoante re. Isso aqui não é um daguete. Nessa consoante re, chama-se mapik. Mapik, ok? Não é um daguete, é um mapik. E vocês só verão isso no final de uma palavra, tá bom? No final de uma palavra, vocês verão um re com uma pique, tá bom? Por quê? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando vocês virem uma pique dentro dessa consoante, vocês deverão pronunciar essa consoante no final da palavra, tá bom? No final da palavra. Vocês já sabem que o re, no final da palavra, ele é mudo, né? Ele é mudo. Se nós tivermos um cametz antes de um re sem dagueche, como é que você vai pronunciar o final? A, simplesmente A. Se for um E, simplesmente E. Você não vai falar ar, você não vai falar er, não, tá bom? O re é mudo no final da palavra. Todavia, entretanto, quando vocês virem uma pique dentro dessa consoante, vocês terão que pronunciar essa consoante. Exemplo, se tivermos um A, um cametz antes com uma pique no re, você vai falar ar, ar, ok? Ar. Pronuncie a consoante re, ar. Vocês sabem também que o re, ele não fecha uma sílaba, não fecha uma sílaba. Todavia, eu vos falo que, quando vocês virem uma pique no re, essa sílaba estará fechada. Por quê? Porque esse re será pronunciado, será vocalizado. Então, prestem bastante atenção, tá? Nessa aula, nesse estudo, nesse ensinamento, tá bom? Quando vocês virem uma pique,
dentro do re, esse re estará sim fechando essa sílaba. Obviamente, vocês também irão transliterar esse re e pronunciar, ok? Ou seja, ar, ar, ar. Tá dando para ouvir? Creio que sim. Ar. Ok, vamos dar continuidade, né? Aqui. Quando deveria haver reduplicação, a vogal breve anterior a uma dessas consoantes, tá bom? Anterior, que se encontra numa sílaba aberta, não tônica, deve ser alongada. Então, vocês precisam entender algo sobre sílaba aberta e sílaba fechada. Se vocês ainda não sabem o que é uma sílaba aberta ou uma sílaba fechada, peço que voltem e assistam ao vídeo. Já temos esse vídeo gravado no YouTube. Vocês irão voltar e assistir esse vídeo sobre formação das sílabas, ok? Formação das sílabas. Para entender esta aula, vocês precisam é, aprender antes o que é uma sílaba aberta, o que é uma sílaba fechada, tá bom? Então, voltem e assistam ao vídeo, beleza? Mas eu darei uma rápida explicação aqui para que vocês consigam compreender, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, quando eu falo essa vogal deve ser alongada, ou seja, essa vogal antes dessa gutural, antes, que vem antes, um tatá ou um segol, essa vogal que vem antes dessa gutural, se ele era um tatá, será alongado, tornando-se o quê? Um kamet, um kamet. Esse aqui é o kamet, tá? Esse aqui é o tatá, beleza. O ríric será alongado, tornando-se em serê. Dois pontos. Ah, mas não é o ríric iodo? Não, ele será alongado, tornando-se serê, um E longo. Kibutz será alongado, tornando-se o shurek. Kibutz são os três pontinhos descendo a ladeira. Esse é o U breve. Será alongado, tornando-se shurek. Shurek é o Vav com ponto no meio. Então, esse alongamento é chamado de compensação da vogal, certo? Compensação da vogal. Já vocês entenderão, irei explicar melhor, tá bom? Agora, observe, porém, que se a gutural for o re ou o rete, não haverá compensação da vogal breve anterior, certo? Então, se você tem um patá, digamos assim, antes do rete ou antes do re, vocês não irão alongar, tá bom? Não necessitará alongar para um camis, tá? Por quê? Nestes casos se diz que o re e o ret têm uma reduplicação virtual, sendo que a sílaba precedente, ou seja, a sílaba que vem antes desse ret, antes desse re, é tratada como uma sílaba fechada. Agora você entenderá o que é uma sílaba fechada ou uma sílaba aberta, tá bom? Mas eu preciso que vocês assistam ao vídeo Formação das Sílabas, tá? Vamos lá. Entenda que uma sílaba aberta é aquela que termina em uma vogal. Vogal, tá bom? Por exemplo, vou escrever aqui. Gente, eu estou escrevendo com o mouse, então se ficar feinho, dei um desconto, tá bom? Vou escrever aqui para vocês rocher. Aqui eu tenho o rep. Aqui em cima do rep eu tenho rolen, que é um O longo, beleza? Aqui nós temos o shin. Espera, vou escrever melhor. Deixa eu separar isso aqui, senão não vai dar. Ro. Aqui eu tenho um segol.
E aqui o Raf Sofit. Rocher. Rocher. Agora você entenda. Uma sílaba aberta é consoante e vogal. É aquela que termina em uma vogal, tá bom? Sílaba aberta recebe uma vogal longa, longa. Observe que o Rollen é uma vogal longa. Então, a sílaba aberta necessita receber uma vogal longa, ok? Longa. E uma sílaba fechada é aquela que termina com uma consoante vocálica, uma consoante vocálica. Por exemplo, aqui, ó, cher. Percebe que eu estou pronunciando o Rhapsody. O último som que sai da minha boca é o som da consoante Rap, não é o som da vogal E, tá bom? Aqui na primeira sílaba, você escuta o som da vogal o, tá vendo? O longo. Cher, cher, termina com a consoante. Cher, ok? E uma sílaba fechada recebe uma vogal breve. Perceba que a vogal que se encontra embaixo do shin é um segol. Segol é uma vogal breve, ok? Então, entendam isso. Entendendo isso, vamos dar continuidade, ok? Rocher, rocher, tá bom? Sílaba aberta, consoante e vogal. Sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Termina com uma consoante vocálica. Então, vamos lá. Entendendo aqui esta regra. Eu falei para vocês que o re e o ret, a vogal anterior a ela não precisará ser alongada. Por quê? Porque essas duas consoantes, já nasceram duplicadas. Você vai olhar para o re e para o re e verá dois re, dois re. Olha só o exemplo que vos trarei aqui agora. É, Herev, Herev. Prestem bastante atenção, pessoal. Essa é uma aula importante. Tenho aqui um segol, tenho aqui outro segol e aqui oved. Aqui eu tenho herev, espada. Herev, essa é uma gutural, que é o nosso het, já nasceu duplicada. Eu quero falar a espada, tá? A espada, eu vou acrescentar o artigo definido, ra, ra. Vocês sabem que a forma básica do artigo definido é re mais patá mais dagueste na próxima consoante. Mais um dagueste na próxima consoante. Porém, o rete é uma gutural, não aceita dagueste, certo? Esse rete não aceita dagueste. E ele já nasceu duplicado. Você vai olhar para o rete e vai ver aqui dois rete, certo? Dois rete. Agora, eu te pergunto. Agora, aqui nós temos três sílabas. Antes do artigo, você só tinha duas. Uma, duas. Herav. Agora, com o artigo, nós temos três. Ha, tá? Ha-herav, a espada. Que outrora era somente espada, agora é a espada. Aí eu pergunto para você o seguinte: a primeira sílaba, ha, ela é aberta ou ela é fechada? Essa primeira sílaba é aberta ou é fechada? Lembra que eu falei para vocês que uma sílaba aberta, ela recebe uma vogal longa e uma sílaba fechada, fechada, aquela que termina em uma consoante, recebe uma vogal breve. Aí você vai e diz para mim, bom, ra é uma sílaba aberta, terminou com uma vogal. Aí eu falo para você, você esqueceu que o het já nasceu duplicado? Aqui você tem dois het. Então, um het vai fechar a primeira sílaba, tá? Porque uma sílaba aberta, ela teria que ter aqui, ó, embaixo, uma vogal longa, um kamet. Porém, você tem aqui uma vogal breve. Não pode. Por quê? Porque ela não é atônica. Então, ela precisa ou ela teria que ter uma vogal longa, ou ela teria que terminar em uma consoante vocálica
para fechar a primeira sílaba. Então, o que que vai acontecer aqui? Quando você for transliterar esta palavra, você você virtualmente precisa entender que aqui você tem dois retos. Um reto vai fechar a primeira sílaba. Har, é como se você já fosse pronunciar o har, entendeu? Har, herevi, a herevi. Você precisa entender isso, tá bom? É como se na transliteração você escrevesse assim, ó, ha, o re mais o patá, mais um rete, tá bom? Um rete, fechou a primeira sílaba, perceba, sílaba fechada, com uma consoante vocálica, har, sílaba fechada, recebe uma vogal breve, como manda a regra, entenderam? Aí agora sim você começaria de novo a segunda sílaba, o CH alemão, né? Ha, mais uma sílaba, entendeu? Gente, é isso aqui que vocês precisam entender. Uma sílaba aberta recebe uma vogal longa, uma sílaba fechada recebe uma vogal breve. Porém, no caso do rete, opa, peraí que eu apaguei aqui antes de terminar. O rete e o re, quando começar uma palavra, com rete ou re, e antes dela você tiver um artigo definido com o patá, ela não necessitará ser alongada essa vogal. Por quê? Porque o rete e o re já nasceram duplicados e estarão fechando a primeira sílaba, ou seja, é como se um rete saísse daqui e passasse para o lado de cá, fechando a primeira sílaba, ok? Você tem dois re e você tem dois re. Entenda isso, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Aqui ficou Haherev, a espada. Entenderam? É isso que vocês precisam entender. Essas duas consoantes já nasceram reduplicadas, tá? Não precisa alongar a vogal anterior. Perceba que aqui está sendo bem claro. Observe, porém, que se a gutural for o re ou o rete, não haverá compensação da vogal breve anterior. Não necessitará o alongamento dessa vogal anterior, beleza? Neste casos, ou nesses casos, se diz que o re e o rete têm uma reduplicação virtual, sendo que a sílaba precedente, ou seja, a sílaba anterior ao rete, é tratada como uma sílaba fechada. É o que eu falei para você, é tratada como uma sílaba fechada. Você precisa olhar virtualmente, veja isso, virtualmente você vai ver dois retes. Um vai passar para o lado do re, fechando a primeira sílaba, ok? E o outro permanece. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade. As guturais, porém, as guturais preferem a classe de vogais A. Olha que interessante. Antes e, às vezes, depois delas. Ok? Essas guturais preferem vogais da classe A, tanto antes ou depois. Vamos entender melhor isso aqui. Essas preferências, tô gaguejando, né? Essa preferência é especialmente perceptível nas guturais fortes, ou seja, no AINE, no RET e no RE. O RE como a PI, no RE, ok? Então, essas guturais preferem vogais da classe A, ou seja, de preferência o quê? O papá. Vamos lá, vamos dar continuidade. Quando uma dessas guturais se encontrar no fim de uma palavra e for precedida de uma vogal longa invariável, que não seja da classe A, não pode ser um A, tá bom? Essa vogal antes dessas consoantes. Essas consoantes estarão aonde? No final de uma palavra, e antes dela você tem uma consoante com uma vogal. E a vogal anterior a uma dessas consoantes precisará ou será uma vogal longa, ou um shurek, ou um rolevav, entendeu? Uma vogal longa e da classe, que não seja da classe A, não seja da classe A, tá bom?
Então, observe aqui, que não seja da classe A. Aí, insere-se um A bem breve entre a vogal e a gutural. Ou seja, agora você vai entender melhor o que acontece com uma vogal no final, uma consoante dessas aqui no final da palavra, quando ela recebe um A antes, um A embaixo dela, esse A chama-se o quê? Patá furtivo. É o patá furtivo, que é uma vogal bem breve, entendeu? Vocês irão entender melhor agora sobre o patá furtivo também. Então, se antes dessas consoantes aqui, ó, com uma vogal que tem um patá embaixo, vocês irão observar daqui para frente nas leituras, quando vocês estiverem estudando, que a vogal anterior a uma dessas consoantes geralmente será um O longo, um U longo, tá bom? E nunca um A. Nunca será um A antes delas. Por quê? Porque ela já tem um A, e é um A bem breve, embaixo dessas consoantes, ok? Um A bem breve entre a vogal e a gutural, ou seja, você terá um O longo ou um U longo entre a consoante, ok? A gutural e a vogal brevíssima. A vogal bem breve, perdão, bem breve, ok? Este som breve de A é chamado de quê? Patá furtivo. Patá furtivo, por causa da sua pronúncia rápida, tá? Por causa da pronúncia rápida do patá. Ar. Ou aqui você vai pronunciar ar, aqui você vai pronunciar ar, e aqui você vai pronunciar A, ok? A. Não vai ser Ra, não vai ser Ra, e não vai ser, é, aqui no caso do Aleph, que é mudo mesmo, já vai aparecer o som do próprio A, ok? Vamos lá, dar continuidade aqui para que vocês entendam melhor. O patá furtivo não é uma vogal cheia e não aumenta o número de sílabas de uma palavra. Vocês sabem que uma palavra ela terá quantas sílabas forem a quantidade de vogais, certo? É assim que funciona a formação das sílabas. Quantas sílabas tem nessa palavra? Exemplo, quantas sílabas nós temos na palavra veruar? Perceba que eu não falei veruar, eu falei veruar. O patá furtivo, ele será pronunciado antes do rete, antes do re, como a pique, ok? Antes do aine, o patá furtivo, ele só aparece, pessoal, no final da palavra, no final da frase. Então, aqui você irá pronunciar veruar e não verurra, certo? Aí eu falo para você, ele está falando aqui que não aumenta o número de sílabas. A quantidade de sílabas depende da quantidade de vogais. Quer saber quantas sílabas tem uma palavra? Conte as vogais. Conte as vogais. Então, vamos lá? Quantas sílabas nós temos aqui na palavra veruar? Aí você vai dizer para mim, vou contar. Uma, duas, três. Aí eu falo para você, não conte dessa maneira, tá errado. Tá errado por quê? O Shivá não é uma vogal, é uma semivogal e ela não forma sílaba. Pronto, descartamos o Shivá. Shivá nunca forma uma sílaba, tá bom? Aqui não é uma vogal, é só uma semi. Aqui nós temos uma vogal cheia, uma vogal plena, ou seja, uma vogal que forma sílaba, que é o nosso shurek, o U longo. Então, sim, uma vogal. Aí você diz para mim, aqui tem outra vogal. Tem outra vogal, porém o patá furtivo ele não forma sílaba, nunca forma sílaba. Então, resumindo, quantas sílabas nós temos? Uma sílaba. Por quê? Porque nós temos uma vogal plena, tá? Então, entendam isso. Não esqueçam nunca mais, patá furtivo não forma sílaba, chivá também não forma sílaba, como também, gente, um chivá composto de patá não forma sílaba, Shivá composto de Kametz não forma sílaba. Shivá composto de Segol não forma sílaba, tá? Então, essas não formam sílaba. Aqui é uma brevíssima, uma brevíssima.
um O brevíssimo e um E brevíssimo, tá bom? Aqui é só um pequeno E e aqui é um pequeno A, um A breve, muito breve, curto, ok? Ele não forma sílaba aqui, o patá furtivo, tá, gente? Se for antes, é um patá comum e ele forma sílaba. No caso do furtivo, não, ok? Então, tá. Verua, o espírito, e o espírito, aqui é um verbo conjuntivo. E espírito, tá bom? Temos aqui raquia, raquia. O que eu quero que vocês entendam também, que eu não expliquei aqui nesse exemplo, é que esse patá, ele sempre virá após uma vogal. O que eu falei para vocês? Nunca da classe A. Não vai ser um A, tá bom? Não vai ser um A. Ou seja, olha só, é um shurek, é um O. Poderia ser um U, é um U. Poderia ser um O, sim. Como, por exemplo, nós vamos ter um exemplo aqui com um O, tá? Então, nunca um A, nunca da classe A. Pode ser E, pode ser I, pode ser O. E nunca da classe A, antes desse patá furtivo. Raquia, por exemplo, raquia. Perceba que você tem o A e o que vem antes dele é um hirik seguido de iud, que é um I longo, ok? Aqui nós temos o gaborra, ou gaboar, gaboar, perdão, gaboar. O patá furtivo, ele sempre será pronunciado, gente, antes da consoante. Gaboar. E pronuncia o re, porque nós temos uma pique dentro desse re. Gaboar. Perceba que é um O longo, um O longo. Gaboar, ok? Pronto. Então, eu creio que vocês entenderam essa parte. Beleza? Podem observar na leitura, tá? Quando vocês estiverem lendo, que antes do patá furtivo, você nunca terá uma vogal da classe A. Nunca terá uma vogal da classe A. Sempre será uma vogal O ou E, tá bom? Então, vamos lá. As guturais preferem chivá composto ao invés de um chivá simples, ok? Esse chivá composto normalmente será um patá-ratef. O que é um patá-ratef? Chivá composto de patá, ok? O aleph, o aleph inicial, porém, seguidamente leva um segol-ratef, ou seja, chivá composto de segol. Segol-ratef é o chivá composto de segol. Somente em raras ocasiões aparecerá o kametz-ratef. O que é um kametz-ratef? Chivá composto de kametz, que sempre será O e nunca será A, tá bom? Sob uma gutural, ou seja, embaixo de uma dessas guturais, tá? Geralmente vocês virão chivá composto de patá, chivá composto de segol, chivá composto de um kametz, ok? Vamos aos exemplos. Temos aqui a sher, é uma gutural. O que temos aqui embaixo dela? Um patá ratef, chivá composto de patá. O que significa sher? Que, quem, quais, qual, tá bom? Então, perceba que a semivogal é uma semivogal. Chivá composto de patá não é uma vogal, é uma semivogal, lembrando que ela não forma sílaba. Então, quantas sílabas nós temos em axé? Uma sílaba, que é o segol, beleza? Perceba que aqui em roli, nós temos mais uma gutural ret. Embaixo dela você tem o quê? Um chivá composto de patá. Essas três guturais preferem essas vogais. Chivá composto de patá, chivá composto de segol, chivá composto de kametz ratu, tá bom? Temos aqui Elohim, embaixo do aleph, que é uma gutural, você tem chivá composto de segol, Elohim, ok? Temos aqui roli e não ra, é ro, porque aqui é um O. Sempre que vocês virem um chivá composto de kametz, ele será um O. Um O, tá bom, pessoal? Sempre será um O. Coli, doença.
Ok, vamos dar continuidade. Entenderam essa parte? Não é difícil, né? Essa não. A preferência das guturais pelos chivás compostos, é tão forte que até o chivá mudo, que ocorreria sob as guturais, se transforma normalmente em um chivá composto. Quando essa mudança acontece, a vogal que antecede a gutural permanecerá breve. Olha que interessante. Mesmo que agora se encontre em uma sílaba aberta não tônica. Entenderam? Quando essas mudanças acontecem, a vogal que antecede, a vogal que vem antes dessa gutural, permanecerá uma vogal breve, mesmo que agora se encontre em uma sílaba aberta não tônica. Às vezes, receberá um méteg, que é um méteg, é um tracinho que vem ligadinho à vogal no início de uma frase, no início de uma palavra, tá bom? Receberá um métag para assegurar a ênfase na pronúncia, tá? Além disso, a vogal anterior à gutural será da mesma classe de vogais a qual pertence o chivá composto, que está sob a gutural. Ou seja, você tem uma gutural, embaixo dessa gutural você tem o chivá composto de tatá, a consoante anterior, a consoante anterior a essa, ela também receberá o quê? A vogal que acompanha o chivá, ou seja, um tatá. Se for um câmetz, vai receber um câmetz. Se for um segol, a vogal anterior, né, se for um chivá composto de segol, a vogal anterior vai receber o quê? O segol. O segol que acompanha o chivá, o patá que acompanha o chivá, o câmetz que acompanha o chivá, que está embaixo da gutural, ok? Vamos lá? Exemplo. Temos aqui, ó, navod, navod. Temos um Aine gutural, temos embaixo dele um patá, né, um chivá composto de patá. Perceba que a consoante anterior não está com o segol, não está com o câmetz, não está com o serê, ok? Não está com o rolen. O que que nós temos aí? Um patá, ou seja, a vogal que acompanha o chivá. É simples, é só você tirar o chivá e permanecer com o tatá. Navod, ok? Navod, ok? Mais um exemplo, temos aqui, ó, um Aine. Embaixo do Aine você tem o chivá composto de segol. E o que vem antes dele? Um segol, tá bom? Temos aqui a gutural, aqui não é uma gutural, aqui é uma gutural. Gutural Eine, e aqui você tem o Aleph, embaixo dele você tem o quê? O segol, ou seja, é a vogal que acompanha o chivá, tá? Ok. Temos aqui, ó, o Eine, embaixo dele você tem o quê? O chivá composto de câmetz, que terá som de quê, gente? De O. O. É um O, não é um A. Aqui nós temos o mem, e o que vem antes dele? A vogal que acompanha o chivá. Agora, uma coisa interessante, tá? Que eu ensino para vocês lá na aula de como diferenciar o Kametz Gadol do Kametz Hatu. Vocês que ainda não assistiram, assistam a essa aula. Lá você vai aprender quando o Kametz será um A e quando será um O. Por exemplo, aqui, gente, se você tem aqui um Shivá composto de Kametz, que é um O, então o outro Kametz que vem antes dele também terá som de O. Eu ensino isso lá na aula de como diferenciar o Kametz, tá bom? Então aqui você lerá o quê? Não vai ser ma, vai ser mo, porque aqui é um O. Então é mo, o, moomad, 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 ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido essa aula. Terminou, tá? Terminou, essa foi a nossa aula de hoje. Assistam 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias. Assistam, tá? Eu sei que é um pouco complexa essa aula sobre as guturais,
mas era de suma importância trazer para vocês, tá? Vocês não encontrarão esse conteúdo disponível em qualquer canal do YouTube, tá? Não encontrarão. Então, deem uma atenção especial a essa aula, tá bom? Sobre as guturais. Então, espero que vocês tenham entendido e estudem, tá bom? Estudem. Qualquer coisa, eis-me aqui. Shalom, Ulehitra Ot. Paz e até breve.